Bom dia, vamos continuar nossa leitura bíblica aqui, ó. Hoje Gênesis, capítulo 4, 5 e 6. Então, qual que é o resumo desses capítulos aí, né? Eles falam sobre o nascimento de Caim e Abel e o assassinato, né, de Caim. Então, Caim matou Abel, né, porque os dois ofereceram ofertas ao Senhor. E a oferta de Caim não foi bem aceita. Esse é um ponto interessante, porque Caim trouxe do fruto da terra, né? Mas Abel trouxe da primícia do seu rebanho. Interessante. E é interessante a gente notar que quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram para si vestes de folha de bananeira, né? Mas Deus os cobriu com pele de animal. Então isso já dá uma dica para nós que é muito possível, dá a indicar que Deus já havia ensinado que o pecado infelizmente gera morte, né? Então o sacrifício ao Senhor deveria expiar o pecado, né? E é o que não acontece com o fruto da terra, mas enfim, isso é uma discussão teológica, né? Mas tudo leva a crer isso. Então Caim já sabia disso, mas ele quis fazer conforme ele achava. E esse é um problema, né? Para Deus, para o nosso relacionamento com Deus, isso é um problema. Fazer do jeito que a gente acha. A gente não tem que fazer do jeito que a gente acha, tem que fazer do jeito que Deus quer. Porque Ele é Deus e Ele sabe o que deve ser feito, né? O nosso orgulho, a nossa arrogância que nos leva a esse tipo de erro, né? De fazer as coisas do nosso jeito. E interessante aqui no capítulo 4, o semblante de Caim caiu, né? E Deus pergunta assim: por que estás irritado e por que teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantaria a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta como animal acuado que te espreita? Pode acaso dominá-lo? Olha que isso é maravilhoso. Nossa, eu estou lendo ainda na Jerusalém. Aqui, cadê? Aqui, tá aqui. Eu estou em casa nesse dia, então eu estou lendo. A nossa versão Ferreira de Almeida, ela fala assim: cumpre a ti dominá-lo. E aqui, essa versão já deixa claro que não é possível dominar o pecado pelo esforço humano. Não é possível dominar o pecado pelo esforço humano. Deus, nesta versão, define o pecado como um animal acuado, pronto para reagir, né? Eu sou bombeiro e a gente, quando vai pegar, às vezes entra algum animal na casa de alguém, né? É muito cuidado para pegar. Muito cuidado, porque o animal acuado ele perde a noção, ele fica muito agressivo. Não pode dominá-lo? Olha, depende do tipo de animal, até dá para dominar, mas a coisa não é assim não. Então, eu tenho uma música, fala assim: meu coração propõe ser fiel, e eu uso esse texto. Não é certo que se procederes bem serás aceito, diz a outra versão. Não é certo que se procederes bem serás aceito? Então Deus pergunta: se você proceder corretamente, você vai ser aceito, senão não. Esse é o principal item que eu destaco do capítulo 4, né? Nós pensarmos sobre o pecado, o domínio. Olha, eu gastei 4 minutos só nesse capítulo. Esse tema é fantástico, porque o pecado é o grande problema. E Jesus Cristo se manifestou para destruir o pecado, destruir as obras de Satanás. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse é o nosso grande tema.
Mas vamos para frente, né? No capítulo 5, o capítulo 5 de Gênesis fala da descendência de Adão. Ele vai falando da descendência de Adão e vai falando quantos anos cada descendente viveu. Nesse capítulo 5 de Gênesis tem mais ou menos 1.700 anos de história. É tempo para dedéu. Muita coisa rolou nesses 1.700 anos, né? A gente lê a Bíblia rapidinho, aí fica aí. Mas num capítulo de Gênesis você vai somando, eu somei muito por cima, né? E tô na metade entre 1500 e 2000, então eu estou dizendo 1750 anos de história, é bastante tempo. Então muita coisa aconteceu aqui, e dentre essas coisas que aconteceram, o capítulo 6 de Gênesis fala dos Néfilins, os Nefelins, né? Que eram os filhos das mulheres que tinham relações com os filhos de Deus. E eles eram os gigantes e os heróis da antiguidade. Isso também é um mistério, né? Mas se você procurar na internet ossos de gigantes, você vai ver. A arqueologia já acharam ossos de gigantes aí, né? Eu fico com a Bíblia, já falei. Mas isso não é divulgado, né? Não interessa. Mas se você procurar no Dr. Google aí, o Dr. Google sabe que já encontraram ossadas de grandes homens, né? Gigantes mesmo. Muito bem, aí vem então, no capítulo 6, a segunda parte, fala da vida de Noé. Noé era um homem justo e bom, e então Deus conversa com Noé, declarando que a maldade do homem ganhou proporções inaceitáveis. Neste capítulo, Deus confina a existência do homem a 120 anos, não mais vai viver os 800, os 900 anos que a geração anterior de Adão, Enoque. Falar nisso, no capítulo 5, né, nós temos o arrebatamento de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou, ele sumiu. Diz aqui, a versão Nova Jerusalém fala que ele sumiu, Deus o arrebatou. Vale essa lembrança. E aí, Deus define a existência do homem há 120 anos, né, e dá as instruções para Noé construir a arca. Pega um batumado, madeira, usa madeira batumada, que é piche, né, betume. Aí ele dá as medidas vamos ver aqui, as medidas é legal. São 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Uau! É grande, hein? E se você também pesquisar na internet, você vai ver que encontraram no Monte Ararat, né, resquícios de uma embarcação de aproximadamente 4.000 anos. Olha só, que bate perfeitamente com essa descrição. É uma outra prova arqueológica de que a Bíblia está falando aquilo que é verdade. Ficou grande hoje, eu estou muito empolgado, ficou 10 minutos de vídeo. Deus abençoe você, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, obrigado por mais um dia, está só no começo ainda, leitura bíblica, eu sei que o desafio é grande, mas eu peço ao Senhor força e vamos na leitura da Tua Palavra. É maravilhoso ler a Tua Palavra e conhecer a Tua Palavra, a Tua vontade, e verificar na história a ação de um Deus amoroso buscando a salvação da sua criação que, de propósito, quis afastar-se de Ti. Mas o Senhor não desistiu de nós. Aleluia. Por isso nós Te adoramos. Obrigado, meu Deus.
Graças te damos pelo teu resgate por Cristo pela cruz. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe. Até mais.